Pessoal, então vamos dar início. Eu vou explicar, tá? Peço para ajudar no áudio e no vídeo, podem fechar as câmeras, tá? Para ajudar. Então vamos lá. Esse exercício nós fizemos na aula passada. Então nós tínhamos lá duas cargas elétricas com valor igual a menos 4 coulombs. São colocados a 2 metros de distância uma da outra. Considere a constante de Coulomb, K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Aí pedia: determine se a força elétrica é atrativa ou repulsiva, justificando a sua resposta. Calcule a intensidade da força elétrica entre as cargas. Boa noite. Então, como as cargas têm mesmo sinal, vale menos 4 coulombs, nós sabemos que é repulsiva. Tá? Cargas elétricas de sinais iguais, força de repulsão. Depois, na letra B, pedia para calcular a intensidade da força elétrica entre as cargas. E na letra C, represente um desenho a situação descrita, indicando os valores da carga, né? Os valores das cargas e da distância das forças. Aí, para calcularmos a intensidade da força elétrica, nós utilizamos essa relação em que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, K vale 9 vezes 10 elevado a 9. A cargas tem valores de 4 coulombs, né? A distância tem valor de 2. Aí fica 2 elevado ao quadrado dá 4, dividido por esse 4. Aí fica 9 multiplicado por 4, que vai dar 36, vezes 10 elevado a 9. 36 é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 elevado a 10 elevado a primeira. 36 é a mesma coisa que 3,6 vezes 10. 10 multiplicado por 10 a nona vai dar 10 elevado a décima potência. Então, a intensidade da força elétrica entre essas cargas vale 3,6 vezes 10 elevado a 10 newtons. E aqui está a representação, né? Nós temos duas esferas distantes de uma distância d, força de repulsão. Tá? E aí ficou essa questão de tarefa, né, para vocês estarem fazendo e me enviando. A intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas, uma de mais 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb e outra de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs é de 4,6 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Sabendo que as cargas estão no vácuo, onde K igual a 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, responda o que se pede. Letra A, calcule. Opa, tem a luz aí entrando.
Boa noite, Jefferson. Então, calcule a distância entre as duas cargas. Letra B. O que ocorrerá com a intensidade da força elétrica caso a carga positiva seja reduzida à metade? Letra C. Depois de realizar o que é descrito no item B, com a carga positiva, a distância entre as cargas é reduzida à metade. Neste caso, qual será a nova intensidade da força elétrica de atração? Muito bem. Vamos lá. Olha só, o primeiro passo é anotarmos os dados do problema. Então, nós temos que observe que as cargas elétricas têm sinais contrários. Uma é positiva e a outra é negativa. Cargas elétricas de sinais contrários, nós temos força de atração entre elas, é uma força atrativa. E ele pede para a gente, ele deu o valor das cargas, ele deu o valor da constante e deu o valor da força, ele quer saber o valor da distância. Aí, para determinarmos o valor da distância, a gente coloca esse D em evidência. Na realidade, o que foi feito? No lugar do F, eu coloco D elevado ao quadrado. Aí, como eu quero saber o valor da distância e não da distância elevado ao quadrado, aí eu tiro raiz quadrada dos dois lados da minha expressão, de maneira que a fórmula matemática para o cálculo da distância de separação entre essas cargas vai ser a raiz quadrada do produto da constante eletrostática, o produto entre as cargas dividido pela força. A constante vale 9 multiplicado por 10 elevado a 9. Aqui eu não preciso me preocupar com os sinais, porque eu já identifiquei como as cargas elétricas têm sinais contrários, a força entre as cargas é atrativa. Então eu vou usar apenas os módulos, os valores numéricos. Oi? Tá. Tá, vou tentar aqui. Oi? É. Então, a internet que tá ruim. Vou ver aqui, pera aí. Um momento, pessoal. Estou tentando resolver essa situação. Um momento.
Pessoal, como é que tá a imagem? Tá, pera aí. Tô arrumando aqui, então, pra ver como é que tá ficando. Muito bem, pessoal. Como é que tá a imagem agora aí? Não, a internet está oscilando. Então pode acontecer de quando eu falar travar um pouco. E a imagem? Eu quero, como é que tá? Ok, então, vamos lá. Pessoal, na questão número 2, ele pede para nós calcularmos o valor da distância de separação entre as cargas elétricas, uma vez que ele dá o valor das intensidades das cargas elétricas e também da força elétrica de atração entre elas. A fórmula para calcular a intensidade da força elétrica entre partículas, né, é dado pelo produto das cargas vezes uma constante dividido pela distância de separação entre elas elevado ao quadrado. Para determinarmos o valor da distância, o que eu vou fazer? No lugar do F, eu coloco D elevado ao quadrado. Depois de fazer essa troca, essa substituição, no lugar do F eu coloco D ao quadrado, no lugar do D ao quadrado eu coloco F, eu tiro a raiz quadrada. Por que eu tiro a raiz quadrada? Porque a minha distância está elevada ao quadrado. Aí, o inverso da potenciação é a radiciação, tá? Então, a fórmula para calcular a distância de separação entre as cargas será igual a raiz quadrada do produto das cargas vezes a constante dividido pela força. Aí agora nós já temos a fórmula matemática para calcular a distância de separação entre as cargas elétricas. Agora eu vou substituir, no lugar das letras, eu vou colocar números. E com isso eu vou utilizar a multiplicação e a divisão para determinar o valor numérico. Então, no lugar de K, eu vou colocar 9 vezes 10 elevado a 9. No lugar de Q, eu vou colocar 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. E no lugar de Qzinho, eu vou colocar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividido pela intensidade da força. A força vale 4,6 vezes 10 elevado a menos 8. Então, identifiquei a fórmula matemática
para o cálculo da distância de separação entre as cargas elétricas. E agora eu substituí no lugar das letras os números. E agora eu vou pegar minha calculadora e vou fazer essa multiplicação. Então eu vou pegar 9 multiplicado por 3,2 multiplicado por 1,6 vai dar 46,08 vezes 10. Na multiplicação de números representados na forma de potência, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, somando aqui, ó, 9 mais menos 19 vai dar menos 10. Menos 10 mais menos 19 vai dar menos 29. Então, no numerador, eu tenho 46,08 vezes 10 elevado a menos 29, dividido por 4,6 vezes 10 elevado a menos 8. Aí, vou fazer agora a divisão. Multiplicação já fiz. Agora eu preciso fazer a divisão. Vou fazer 4,6,08 dividido por 46,08 dividido por 4,6. Aí pega minha calculadora, jogo esses números e obtenho 10,01, que é aproximadamente 10. 10 multiplicado... um momento. Vou fazer a divisão aqui, ó. 10 elevado a menos 29 dividido por 10 elevado a menos 8. Conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 29 menos 8. Menos vezes menos vai dar mais. Aqui o menos 8 vai se transformar em mais 8. Menos 29 mais 8 vai dar menos 21. 10 multiplicado vezes 10 elevado a menos 21 é aproximadamente 10 elevado a menos 20. Aí fiz a divisão. Anteriormente tinha feito a multiplicação. Agora eu vou tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 10 elevado a menos 29. Para tirar a raiz quadrada de um número que está representado na forma de potência de 10, o que eu faço? Raiz quadrada é a mesma coisa que 10 elevado a meio. Então, eu pego menos 20 e divido por 2. Então, raiz quadrada de 10 elevado a menos 20 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 20 dividido por 2. Menos 20 dividido por 2 vai dar menos 10. Então, a distância de separação entre essas cargas elétricas é 10 elevado a menos 10 metros, que equivale a 1 angstrom, que é uma unidade de medida na escala atômica. Então, na realidade, essa distância de 10 elevado a menos 10 equivale a uma distância no nível atômico. Ok, pessoal? Oi. A minha resposta, eu cheguei até nesse, a distância é igual a 10 Tá certo. elevado a menos 10 aí, tá certo? Eu não coloquei esse 1,0.
Não, tá certo, fica tranquila. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá, pera aí. Alô? Tá me ouvindo? Pois não, eu te escutei, Sandra, tranquilo. É 10 elevado a menos 19, 10 elevado a menos 10, tá correto. Tá bom? Não tem problema também não, Sandra, tá ok. É uma unidade de medida, assim como 1 quilômetro igual a 1000 metros, 10 elevado a menos 10 metros equivale a 1 angstrom. É uma unidade de distância utilizada muito quando está trabalhando no nível atômico. Essa distância de 10 elevado a menos 10, a gente está trabalhando no nível atômico. Tudo bem? Então meu áudio está melhor, pessoal? Tá. Pessoal, eu peço desculpas. É por conta que a internet hoje tá oscilando muito. Continuando então, pessoal, aqui nós calculamos a distância de separação entre as cargas elétricas. Aí ele pede para a gente calcular o valor dessa força quando a carga positiva reduzir a metade, tá? Reduzir a metade significa dividir por 2. Então, aqui é a fórmula da força, né, na sua forma literal. E vamos agora fazer uma análise, né? Quando esta carga reduz, a carga positiva reduz a metade, para saber o que acontece. Quando então a carga positiva reduz a metade, é equivalente a dizer, ó, se Q' vale Q sobre 2, no lugar então de Q', porque foi a única grandeza que alterou o seu valor, eu vou colocar também Q dividido por 2. E observe que todo esse termo que está desenhado aqui, que eu destaquei, representa a nossa força. O que isso quer dizer, pessoal? Se a carga reduz a metade, a força de atração também será reduzida a metade. Então, essa era a resposta. Como a carga positiva teve a sua intensidade reduzida à metade, a força de atração também será reduzida à metade. Como ela já era dada, né, era 4,6 vezes 10 elevado a menos 8, divido por 2, vai dar 2,3 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. E na letra C, ele fala o seguinte: e se a distância reduzir a metade, qual será o valor da nova força? Então, aqui está a fórmula, né, do cálculo da força. A única variável nesse momento que teve alteração foi a distância, em que a nova distância é metade da inicial. Então, fica D dividido por 2. Como está elevado ao quadrado, aí vai ficar D elevado ao quadrado, D ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, fica o produto da constante K vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado dividido por 4. Regra de divisão de número fracionário, conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, o inverso de D elevado ao quadrado dividido por 4,
vai ser 4 vezes o produto das cargas elétricas e a constante K dividido pela distância ao quadrado. Observe que todo esse conjunto corresponde à nossa força inicial. Ou seja, se a distância reduz à metade, a força quadruplicará. A força aumentará em 4 vezes. Então, a nova força de atração entre essas cargas elétricas será 4 vezes maior. Ou seja, 4 vezes 4,6 vezes 10 elevado a menos 8, que resultará em 18,4 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. 18,4 é a mesma coisa que 1,84 vezes 10. 10 vezes 10 elevado a menos 8 vai dar 10 elevado a menos 7. Então, o valor da nova força será 1,84 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. Esse é o valor da força de atração quando a distância reduzir a metade. Guardem isso que eu vou dizer agora. Quando as cargas elétricas sofrem alteração, exemplo, se uma das cargas no exercício foi a carga positiva, mas poderia ser a carga negativa. Se a carga negativa reduz a metade, né, a nossa força também vai reduzir a metade. Por quê? Força e cargas elétricas são grandezas diretamente proporcionais. No caso da distância, como a distância reduziu, a relação entre força e a distância são grandezas inversamente proporcionais, e a relação entre a força e a distância, além dela ser inversamente proporcional, ela é o quadrado, tá? Então, a distância diminuiu 2, porém, a força quadruplicará, porque, além de ser uma inverso da outra, se ela reduzir a outra, aumentará. Como a distância é ao quadrado, como reduziu a metade, o quadrado de 2 é 4. Então, significa que a força aumentará 4 vezes, ou seja, quadruplicará a sua intensidade. Ok? Quer que explique novamente esse exercício? Mas você não tem que usar o valor da letra B? Oi? No item no C não tem que usar o valor da letra B? Então, Força da letra B? poderia também, poderia usar, que vai dar, vai reduzir. Pronto. Vamos lá, pessoal, vou explicar novamente, tá? Vou começar aqui, ó, na letra C, em que a Sandra ficou com dúvida, eu vou explicar. O exercício ele fala assim, ó. Depois de realizar o que é descrito no item B com a carga positiva, a distância entre as cargas é reduzida à metade. Neste caso, qual será a nova intensidade da força elétrica? Muito bem. Se nós utilizarmos a força que nós obtemos no exercício B, o que mudaria? Olha só. A distância reduziu a metade. A relação entre força e distância é a seguinte: são grandezas inversamente proporcionais. O que isso significa? Quando uma aumenta, a outra diminui. Neste caso,
a distância diminuiu, significa que a força irá aumentar. Além delas serem inversamente proporcionais, a relação entre força e distância, a distância está elevada ao quadrado, tá? Então, quando a distância diminui, como é elevada ao quadrado, ela diminui 4 vezes, né? A distância aqui, ó, diminuiu 4 vezes. Então, a relação é força é inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Como ela reduziu a metade, a força quadruplicará. Então, eu usei a força original, mas a Sandra usou a força do item B. Vamos calcular utilizando a força do item B. Como ficaria? A gente vai pegar lá o 4 e vamos multiplicar por 2,3 vezes 10 elevado a menos 8. Multiplicando por 2,3, vai dar 9,2 vezes 10 elevado a menos 8. Tá? Isso. Mas está correto a sua forma, tá? Dá 9,2 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Tá bom? Tudo bem? Qual que é a outra aluna que fez a pergunta? Quer que explique novamente? Quer que comece desde o início? Tá. É que o que eu fiz? Para melhorar a imagem, eu baixei no meu computador e coloquei no PDF. Deixa eu ver se eu consigo fazer da seguinte maneira aqui, um momento. Depois o senhor pode enviar para nós, professor, esses exercícios? Sim, pois eu estarei enviando. Um momentinho que eu vou tentar baixar pelo PowerPoint em vez de PDF. Aí eu consigo ter a setinha e ajudar aí na identificação. Um momentinho que eu estou baixando. Enquanto isso, fazer chamada, tá? Alírio. Ok. Amanda. Caroline de Oliveira. Cleonice. Douglas. Oi. Alírio, tá? Tudo bem. Douglas respondeu? Ok. Elaine. A Elaine tá, professor, mas está com problema no áudio dela na internet. Tá bom. Obrigado. Ok. Fernanda. Gabriela Valente.
Gabriela Valente. Gabriela Valente. Gabriele de Souza. Qual? Da Gabriela Valente ou Gabriele de Souza? É Gabriele da Silva. Gabriele da Silva. Jéssica Aparecida. Tá sem áudio, né? Tá. Ian Gabriel. Aqui, professor. Presente. Ok. Jefferson. Presente, professor. Onde o senhor viu a mensagem que eu mandei? Vi. Tá tranquilo. Caroline Tainá. Caroline também mandou no chat, né? Ok. Kathleen Vitória. Presente. Larissa Caroline. Leandro Donizete. Luan do Nascimento. O Luan tá com problema na internet, ó, professor. Ele falou no começo da aula. Tá bom. Marcela Oliveira. Mariana Almeida. Mariana Bernardo. Ah, já coloquei presença. Mário Romano. Michael Danilo. Miguel Faria. Miriam Gomes. Nicolas Alexandre. Nicolas. Tá. Qualquer coisa, pode mandar no chat. Quem tiver com problema, manda no chat. Noemia. Oi? Escutei. Noemia. Rafaela Luiza. Rafaela Luiza. Rodrigo. Rodrigo. Sandra. Ok. Elaine presente, um momento. Ok. Gabriele Machado também tá presente. Gabriele Machado presente, ok. Obrigada. De nada.
no momento que eu estou mudando, em vez de usar o PDF, estou usando o PowerPoint, e aí eu consigo montar fazer a setinha ficar visível. Agora eu vou solicitar, por gentileza, colocar no mudo e fechar as câmeras, porque aí melhora o fluxo da internet. Obrigado. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, escreve no chat para mim como é que tá a imagem para vocês aí. Tá desfocada, né? Ter que voltar lá no outro, né? Pouco visível. Ok, pessoal. Pessoal, eu vou tentar aqui fazer. Deixa eu ver se tem algum marcador. Vamos lá, pessoal. Vamos agora para o exercício 3. Como está a imagem? Agora melhorou, né? Então vamos lá, pessoal. Questão número 3. A 2. Tudo bem. Ok. Vamos lá para a questão aqui número 3, pessoal. Eu
vou explicar ela, né? De atividade era só a questão número 2. Vamos lá, ó, três corpos eletrizados inicialmente com as cargas Q1 igual a menos 2 microcoulombs. Esse sinal que é uma letra U com uma perna esticada, significa micro, tá? Então, uma carga Q1 igual a menos 2 microcoulombs. 1 microcoulombs equivale a 10 elevado a menos 6. O Q2, 5 microcoulombs. E Q3 igual a menos 4 microcoulombs. Localizam-se em um sistema eletricamente isolado. Após trocarem cargas entre si, os corpos 1 e 2 apresentam as cargas Q1' igual a 1 microcoulombs e Q2' igual a 3 microcoulombs, respectivamente. Letra A. Determine a carga final do corpo 3. Letra B. Responda se o corpo 3 perdeu ou recebeu elétrons e justifique. Letra C. Calcule o número de elétrons cedidos ou recebidos pelo corpo 2. E letra D. Explique se após a troca de cargas haverá atração ou repulsão entre os corpos 1 e 3. Pessoal, aqui nós vamos aplicar o princípio de conservação da carga elétrica, que diz o seguinte: a quantidade de carga elétrica antes da interação entre os corpos será igual à quantidade de carga elétricas após a interação entre esses corpos. Então ficará assim, ó. O princípio então da conservação da carga elétrica, a quantidade de carga elétrica antes é igual à quantidade de carga elétrica depois, tá? Deixa eu ver aqui. Olha lá, quantidade de carga elétrica Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a Q1' mais Q2' mais Q3'. Vou até aumentar aqui. Olha lá. Deixa eu ver se vai melhorar. Muito bem, olha lá, pessoal. Inicialmente, nós tínhamos lá para a carga Q1 menos 2, para a carga Q2. Como nós estamos utilizando como unidade de medida microcoulombs, então eu não preciso ficar escrevendo a unidade, só vou colocar os valores numéricos. Então vai ficar menos 2 mais 5 menos 4. Então Q1 vale menos 2, Q2 vale mais 5 e Q3 vale menos 4. Essa é a quantidade de carga elétrica dos corpos Q1, Q2 e Q3 antes da sua interação. Aí eles trocam cargas entre si. Aí, depois dessas trocas, nós temos lá que Q1' tem carga de 1 unidade, Q2' 3 unidades e o valor, quero saber o valor da quantidade de carga elétrica do terceiro corpo, tá? Do terceiro corpo, o que nós vamos ter então? Agora eu faço resolvo essa equação do primeiro grau, né? Então, faço ali, ó, menos 2 mais 5 menos 4. Menos 2 menos 4 vai dar menos 6.
Menos 6 mais 5 vai dar menos 1. E do lado direito, eu tenho 1 mais 3. 1 mais 3 dará 4. Aí, vou isolar aqui o 4 que está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 1, menos 4. Então, a quantidade de carga elétrica deste corpo será igual a menos 5 microcoulombs. A mesma unidade do que nós estamos trabalhando. Então, a quantidade de carga elétrica do corpo 3 é menos 5 microcoulombs. Como está negativo, significa que a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Então, esse corpo recebeu elétrons. Por isso que ele está carregado negativamente. Tá? Então, a próxima pergunta é: o corpo 3 recebeu elétrons devido estar carregado negativamente. E para a gente saber, aí na pergunta da letra C, ele fala: calcule o número de elétrons cedidos ou recebidos pelo corpo 2. Pessoal, a carga final do corpo 2 era 3, tá? E a inicial era 5. Então, significa que ele cedeu ele cedeu elétrons, né? Tanto é que quando a gente faz a diferença 3 menos 5, fica menos 2 microcoulombs, que representa que ele cedeu 2 microcoulombs de carga elétrica. Para determinarmos o número de elétrons, nós sabemos que a quantidade de carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga elétrica elementar. Logo, para determinarmos o número de elétrons que foi cedido, eu pego a carga desse meu corpo e divido pela carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar do meu corpo é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e a carga do meu corpo é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Aí eu faço aqui 2 dividido por 1,6 vai ser igual a 1,25. E 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 19 resultará em 10 elevado a 13. Então, o número de elétrons cedidos por este corpo foi de 1,5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. E na letra D ele pede: explique se após a troca de cargas haverá atração ou repulsão entre os corpos 1 e 3. Pessoal, corpo 1 está carregado positivamente. O corpo 3 está carregado negativamente. Como são cargas de sinais contrários, surgirá uma força de atração entre eles. Então, esses corpos serão atraídos um pelo outro. Pessoal, podem perguntar aí pelo chat ou podem perguntar também, pode destravar o seu microfone e fazer a pergunta. Não, esse resultado está aqui agora no slide. Na apostila está só as questões. Pode voltar na letra. Sim. Pessoal, depois eu vou mandar essa aula gravada para vocês, tá?
nada. Podemos ir para o próximo? Então vamos lá. Questão número 4. Vocês também têm aí a pergunta 4 com vocês, né? Que eu mandei para vocês. Tá assim, ó. Duas esferas condutoras idênticas, A e B, inicialmente neutras, são colocadas em contato, uma de cada vez, com uma esfera C, idêntica às anteriores e previamente eletrizada, com carga 10 vezes Q, em que Q corresponde à carga elementar do elétron. Determine a carga final de A, de B e de C. Vamos também, nesse exercício, aplicar o princípio da conservação da carga elétrica, ou seja, a quantidade de carga elétrica antes é igual à quantidade de carga elétrica depois. Então vamos lá. Então lá, eu vou pegar, eu tenho que as esferas, né, os corpos A e B e o corpo C. O corpo C, a sua quantidade de carga elétrica é 10 vezes o quê? Aí, no primeiro momento, eu vou colocar o corpo A em contato com o corpo C, ou seja, processo de eletrização por contato, conforme aquele vídeo que nós assistimos na aula passada do telecurso, sobre a parte de eletrização. Então, inicialmente, o corpo A está neutro, então a quantidade de carga elétrica dele é zero, porque o número de elétrons é igual ao número de prótons, e a quantidade de carga elétrica do corpo C é igual a 10 vezes o quê? Ele está carregado positivamente, ou seja, ele tem falta de elétrons. Aplicamos aqui, ó, o princípio da conservação da quantidade de carga elétrica para o corpo A e o corpo C. A quantidade de carga elétrica inicial igual a final, e um conceito importante na eletrização por contato: quando um corpo entra em contato com outro, a quantidade de carga elétrica final serão iguais. Então, a quantidade de carga elétrica do corpo A vai ser igual ao do corpo C, que eu chamei aqui de Q'. Então, Q' mais Q' vai dar 2 vezes Q'. A quantidade de carga elétrica de A vale 0 e a de C vale 10 vezes Q. Então, a quantidade de carga elétrica deste meu corpo, né, do corpo A com o corpo C após o contato, vai ser 10 vezes Qzinho dividido por 2, vai dar 5 vezes Q. Ou seja, o corpo A terá, após o contato com o corpo C, uma quantidade de carga elétrica de 5 vezes Q. E o corpo C, ele tinha 10, ele passa a ter 5Q. Aí, no segundo momento, eu vou pegar o corpo B, colocar em contato com o corpo C. Aplico novamente o princípio da conservação da carga elétrica. Quantidade de carga elétrica antes é igual à quantidade de carga elétrica depois. E o depois de contato, né, um com o outro, eu sei que as cargas elétricas serão iguais. Então, chamei aqui de Q duas linhas. Então, a quantidade de carga elétrica do corpo B vai ser igual à quantidade de carga elétrica do corpo C, que será igual a esse Q duas linhas que eu batizei, eu chamei ele assim. Então, quantidade de carga elétrica do corpo B é 0, do corpo C é 5 vezes Q, e afinal, como são iguais aqui, QB mais QC vai dar 2 vezes Q', então Q' vai ser 5 dividido por 2, que vai dar 2,5 vezes Q. Então, o corpo A vai ter carga de 5 vezes Q, o corpo B terá carga de 2,5 vezes Q,
e o corpo C terá carga também de 2,5 vezes o Q, tá? Aí ele só pediu para gente determinar a carga final de A, de B e C. Então nós temos aí 5, 2,5, 2,5. Se alguém tiver uma pergunta, pode abrir o microfone ou pode mandar via chat, quem estiver com problema no seu áudio. Estamos aplicando aqui o princípio da conservação da carga elétrica. Então, continuando, pessoal, vamos aí para a pergunta número 5, tá? Número 5 é a seguinte, ó, considere uma carga pontual de menos 4 coulombs em um ponto P a uma distância de 2 metros da carga no vácuo. O K vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Letra A, calcule a intensidade do campo elétrico gerado pela carga no ponto P. Letra B, descreva o sentido do campo elétrico. E letra C, desenhe a representação gráfica da situação descrita, indicando os valores da carga, da distância e da intensidade. Muito bem, os dados são esses daqui. A quantidade de carga, a carga geradora é menos 4 coulombs. A distância até o ponto P é de 2 metros. Nós temos o valor da constante. Aqui nós temos a representação, né? A carga carregada negativamente. O ponto P a uma distância de 2 metros. E o campo elétrico, que é a região de influência que uma carga elétrica gera, uma carga negativa. Esse campo ele é atrativo, está indo em direção ao campo, a setinha, né? Ele está penetrando na carga, está sendo atraído pela carga. Para calcular o campo elétrico, nós utilizamos essa fórmula matemática aqui, ó, constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Então, no lugar das letras, eu coloco os números 9 multiplicado por 10 elevado a 9, multiplicado pela quantidade de carga, que vale 4, dividido por D, que é 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4, né? Divido 4 por 4, vai dar 1. O campo elétrico vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por coulomb. Ou seja, neste campo elétrico, quando eu coloco uma carga no ponto P, né, para cada 1 coulomb de carga elétrica, eu vou ter uma força de 9 vezes 10 elevado a 9 newtons. Aí aqui, ó, a representação do desenho do campo elétrico gerado, né, pela a carga de menos 4 coulombs. Aí no exercício 6, dúvidas, pessoal? Ele pede: caso uma carga positiva de módulo 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs seja colocada num ponto P, apresentado no exercício anterior, qual será o módulo, a direção e o sentido da força elétrica que atuará sobre essa carga? Então, lá no ponto P, a gente vai colocar uma carga positiva, tá? Como a carga geradora é negativa, a gente já cargas de sinais contrários, vai haver aí atração, tá? Para calcular a força, eu vou multiplicar, olha aí do lado direito, a força é o produto da carga vezes o campo elétrico. Muito bem, no lugar das letras eu vou colocar os números.
A carga vale 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E o campo elétrico, a gente calculou no exercício anterior, vale 9 vezes 10 elevado a 9. Aí eu faço aqui a multiplicação, aí, ó, 3 multiplicado por 9, 27. 10 elevado a menos 6 multiplicado por 10 elevado a 9 vai ficar 10 elevado à terceira. 27 é a mesma coisa que 2,7 multiplicado por 10. 10 vezes 10 elevado à terceira vai dar 10 elevado à quarta. Então, a força vai ser 2,7 vezes 10 elevado à quarta potência, newtons por... newtons, né? A força é dada em newtons. Ok? Pessoal, então fica de tarefa aí a questão número 7, tá? Aí vocês tentem fazer e é que vai cair, falta menos de 1 minuto.